Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será a Ilíada. Eu vou fazer aí para vocês um pequeno resumo desta grande obra literária, uma das obras mais importantes aí de todos os tempos, a Ilíada, que vai contar a história da Guerra de Troia. Então pegue aí o seu papel, pegue a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha a entender melhor essas informações que eu irei passar para vocês. Então, a Ilíada, ele é um poema épico, tá? Ele é uma epopeia. O que é uma epopeia? Epopeia é um estilo literário, tá, onde, através de poemas, se narra as grandes aventuras dos grandes heróis do passado. Geralmente aparecem lá também monstros mitológicos, né? Isso é uma epopeia, tá? Um poema, okay? No caso aqui da Ilíada, é um poema que foi composto no século IX a.C., certo? Então é lá da época dos antigos gregos, tem muito a ver com o que nós estamos estudando aí agora, né? Grécia Antiga. É um poema gigantesco, ele tem ali 15 mil versos, divididos em 24 cantos, né? E ele é um poema que ele vai narrar os acontecimentos sobre a Guerra de Troia, né? A invasão que os gregos fizeram na cidade de Troia. Ele foi composto pelo poeta Homero, certo? O Homero, ele foi um poeta lá da Grécia Antiga, viveu ali no comecinho, né, quando a Grécia, as primeiras cidades gregas estavam se formando ali, né? Então Homero, ele é dessa época aí, ok? E atribui-se a ele essa história da Ilíada, da Guerra de Troia, ok? Então, essa eu vou dar para você um pequeno resumo, como é um poema gigantesco, né, com muitos acontecimentos, muitos personagens. Eu vou passar para você aqui apenas um resumo dos principais acontecimentos para você entender bem o que acontece na Ilíada. Tá? Aqui é um pedacinho dele em grego, tá? No original dele em grego, ok? Porque ó, Iliaos, né, que significa Troia, Ilíada, Troia, tá? E aqui Aeide, que significa cantar, canto, né? Aeide, Peleiadeu, meu grego é meio difícil aqui, né? Mas é Peleiados, Aquileus, né? Seria Aquiles, filho de Peleu. Então canta a ira de Aquiles, filho de Peleu. Peleu era o nome do pai de Aquiles, né? Segundo a Ilíada. Então, é assim que começa o poema, depois ele continua ali, né, narrando essa história. Essa história, ela vai começar com o príncipe Paris. Tá? O príncipe Paris, olha aqui o príncipe Paris, que ele é príncipe da cidade de Troia. Okay? Então, segundo lá o poema, o príncipe Paris, ele estava fazendo uma visita até a cidade grega de Esparta, tá? E lá em Esparta ele se apaixona perdidamente pela Helena, tá? Pela Helena. Helena, ela era a rainha de Esparta, tá? Helena, que ela era belíssima, né? Era a mais bela, não apenas dentre os gregos, como também do mundo inteiro, uma espécie de Miss Universo da época lá, né? Então, quando o Paris olha para Helena, ele fica perdidamente apaixonado pela Helena, e a Helena também fica meio que gostando do Paris também, né? Então a história começa assim. Só que tem um problema. A Helena, ela é uma mulher casada. Ela é uma mulher casada com o rei de Esparta, o Menelau. Tá? Veja aqui, o Menelau. Então, ela é casada com o Menelau. Tá? E diante disso, o que o Paris
resolve fazer? Ele tem a brilhante ideia de raptar a Helena. Né? Vai lá, leva a Helena embora para Troia. Claro que o Menelau não gostou nada disso. Quando ele fica sabendo disso, ele fica furioso. Né? Ele fica furioso. Como assim? O cara vem aqui, pega a minha mulher, leva embora, assim. Né? Então ele não gosta nada dessa história. Né? E ele vai indignado até o irmão dele, o Agamenon, né? Que é o rei da cidade grega de Mecenas, né? E reclama para o Agamenon. O cara foi lá, ó, o Agamenon aqui, ó. O cara foi lá na minha casa, lá, roubou minha mulher, levou embora, vai ficar por isso mesmo? Né? O Agamenon fala para ele, não, fica tranquilo, fique bem tranquilo, porque eu vou reunir os meus exércitos, e a gente vai resgatar a sua esposa lá em Troia. Tá? E é isso que ele faz, ele convoca outros reis gregos, ele convoca vários reis gregos de outras cidades gregas, né? Inclusive eram reis que haviam jurado proteger a Helena, né? E aí ele reúne um exército gigantesco, né? A Ilíada fala de 1.000 navios, muitos e muitos soldados, né? E ele vai lá para Troia para poder resgatar a Helena. Né? E os gregos, além de terem o maior exército, eles têm também do lado deles o Aquiles. Tá? O Aquiles, que é simplesmente o melhor guerreiro dentre todos os gregos. Um cara considerado imortal, semideus, um cara que ninguém conseguia derrotar, o Aquiles. Aqui você não estranhe como a forma como ele é representado aqui, não, porque os gregos gostavam disso, né? Eles gostavam de mostrar os seus heróis livres, leves e soltos. Né? Então, o Aquiles, o melhor guerreiro da Grécia, né? E eles vão lá, os gregos vão lá, né, para tentar resgatar a Helena. Eles vão até Ilios. Ilios, tá, é Troia em grego. Né? Interessante é que essa cidade, a Troia, ela existiu de verdade. Né? Foi uma cidade real. Aqui as ruínas de Troia, que foi descoberta ali por um arqueólogo alemão, né? Então, aparentemente, essa história ela foi deve ter sido baseada em fatos reais. Foi colocado muitos mitos, né, depois, né, mas ela tem um fundo de verdade, ok? Então, os gregos vão para lá, né, e são 10 anos de guerra, 10 anos de combate. Tá? Os gregos não conseguem invadir a cidade porque Troia é uma cidade murada, tá? Com muros altíssimos, muito bem protegida, né? Aqui são as ruínas dela hoje em dia, né? Mas naquela época era impossível você invadir Troia porque tinha esses muros aqui que protegia. Tá? E são 10 anos de batalha. Nem os troianos conseguem se livrar dos gregos, né? Nem os gregos conseguem invadir a cidade. São 10 anos ali de batalhas. Né? 10 anos de batalhas. E dentre essas várias batalhas que acontecem ali, o Aquiles ele acaba conseguindo uma escrava. Né? Ele consegue uma escrava lá, né? Chamada Briseida. A Briseida é a moça que o Aquiles escraviza. Né? E o Aquiles acaba meio que gostando da Briseida. E a Briseida também, em contrapartida, também acaba gostando meio do Aquiles. Né? Talvez um dos primeiros relatos aí sobre a síndrome de Estocolmo. Né? Se você não sabe o que é síndrome de Estocolmo, depois você vai lá e pesquisa. Coloca lá no Google Síndrome de Estocolmo, né, para você saber do que eu estou falando. Tá? Então, o Aquiles ele consegue essa escrava, a Briseida, né, e eles começam a gostar um do outro, mas o Agamenon, só para provocar o Aquiles, né, o Agamenon só para pirraçar o Aquiles, ele vai lá e tira a Briseida, rouba a Briseida do Aquiles. Né, o Aquiles fica indignado, né, o Aquiles ele fica inconformado,
com essa situação, se sente humilhado e ele fala: então não vou mais brigar na sua guerra, agora você se vira aí com a sua guerra, não quero nem mais saber disso, ema, 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 cada um com seus problemas. Né? Foi isso que ele falou para o Agamemnon, deve ter falado para ele. Né? E aí, os gregos, claro, eles ficam chateados, né? Chegam para o Agamemnon e falam: poxa vida, Agamemnon, estamos há 10 anos aqui nesse perrengue, tentando invadir Troia, já está difícil com Aquiles, aí você dá uma dessa aí, dá uma pisada de bola dessa aí, tira o Aquiles da guerra, né? Que é isso, Agamemnon? E eles tentam convencer o Agamemnon a devolver a escrava para o Aquiles, né? Para que ele volte para a guerra. Aí tanto conversar, tanto tentar, o Agamemnon finalmente concorda, tudo bem, eu vou pegar essa escrava e vou devolver para o Aquiles. Ele devolve a escrava para o Aquiles, mas mesmo assim o Aquiles ele não quer mais voltar para a guerra, não quer mais saber de guerra. Agora o Aquiles só quer saber de ficar lá na tenda dele, aproveitando a vida com a Briseida, né? E aí a situação dos gregos se complica, né? Uma época em que os gregos estavam perdendo muitas batalhas, né? O Agamemnon já estava pensando em voltar, em desistir, voltar para a Grécia, o que seria uma humilhação para a Grécia, né? Depois de tanto tempo voltar de mãos vazias, né? E aí é que entra na história o Patroclo, né? Quem é o Patroclo? Patroclo é o melhor amigo de Aquiles. Sabe aqueles amigos, camaradas mesmo? Aquela pessoa palpa toda a obra? Então era o Patroclo. Né? O Patroclo ele chega para o Aquiles, né? E fala, aliás, muitas pessoas depois começam a falar, começa a surgir o boato de que Patroclo talvez ele fosse muito mais do que um simples amigo, né, para o Aquiles, se é que você me entende. Né? Mas isso já eu particularmente acho que é só boato, mas enfim. Né? O Patroclo, né, o Patroclo aqui sendo tratado pelo Aquiles, né, curando as feridas dele. Né? E aí o Patroclo chega para o Aquiles e fala: olha, o Aquiles, tudo bem, não quer voltar para a guerra, não volte, mas me empresta a sua armadura, a sua espada, o seu escudo, me empresta eles, eu vou me vestir de Aquiles, eu vou me fantasiar de Aquiles, e eu vou voltar para a guerra. Os gregos vão se encher de moral, achando que você voltou para a guerra, os troianos vão ficar com medo, e aí pode ser que a gente acabe ganhando finalmente essa guerra aí, né? Aí o Aquiles fala: tudo bem, vai lá, faça o que você quiser aí. E aí o Aquiles faz isso, né? O Pátroclo faz isso, né? Ele se veste com as roupas do Aquiles e ele vai para a guerra. Né? E ele engana todo mundo, consegue enganar todo mundo, tanto os gregos quanto os troianos, né? Porque ele é igualzinho ao Aquiles. Né? Ele luta igual, né? Tem os mesmos trejeitos, os mesmos movimentos, né? E ele vai lá, volta para a guerra, e nisso o Pátroclo ele acaba sendo morto. Né? Ele acaba sendo morto na guerra pelo Heitor. Né? Quem é o Heitor? O Heitor ele também é príncipe de Troia, né? Portanto ele é irmão mais velho do Paris. Né? E ele também é considerado um cara invencível, o melhor guerreiro dentre os troianos. Né? E ele mata o Pátroclo, ele mata o Pátroclo, né? E isso deixa o Aquiles enfurecido. Então, o Aquiles fica furioso com essa morte do Pátroclo. Né? Ele fica o Homero ele usa uma palavra lá, uma expressão bestial. Né? Aquiles fica bestial, sangue nos olhos, louco de raiva, né? Por causa que o Heitor matou o Pátroclo. E aí o Aquiles ele volta para a guerra absolutamente transtornado, né? Matando o troiano a dar com godo. Né? Tem uma parte ali da história que até os deuses gregos têm que interferir, né? Porque o homem fica incontrolável, né? E ele vai atrás do Heitor. Ele vai atrás do Heitor. E quando eles se encontram, aí acontece o clímax da história. O que é o clímax da história? É aquela parte principal,
da história, a parte mais emocionante. Tá? E aí há o confronto entre o melhor guerreiro dos gregos contra o melhor guerreiro dos troianos. E nessa, o Aquiles acaba matando o Heitor. O Aquiles mata o Heitor com um golpe de lança no pescoço. O Heitor morre ali, de frente dos portões de Troia, na frente do pai, da família toda assistindo. Né? E aí, como o Aquiles, né, como ele está furioso, sangue nos olhos, sanguinolento, né, matar apenas não satisfaz a ira de Aquiles. Então, o que ele faz? Ele amarra o corpo de Heitor no seu, na sua biga, no seu carro de guerra, né, e sai arrastando o corpo do Heitor, dando voltas ao redor, né, dos muros, ao redor da cidade, arrastando o corpo de Heitor. Né? E aí, na verdade, a Ilíada, ela acaba nesse ponto aí. Né? Ela termina com a morte do Heitor. Né? Aí tem lá os funerais, né? Mostra como foi os funerais do Heitor e tal. E aí a narração da Ilíada acaba nessa parte aí. Tá? Nós sabemos o que aconteceu depois, porque o mesmo autor, o Homero, ele escreve uma continuação, chamada Odisseia. Tá? Então, a Odisseia é uma outra obra que é meio que uma continuação do que acontece ali, né, depois da morte do Heitor. Tá? E aí, lendo a Odisseia, como eu não gosto de ficar de contar a história pela metade, né? Então eu vou falar um pouquinho da Odisseia para vocês também. Tá? É pela Odisseia que nós sabemos que acontece a morte de Aquiles. Tá? Aquiles é morto com uma flechada no calcanhar, uma flecha envenenada no calcanhar atinge o Aquiles, ele morre, ele é morto por Paris, tá? Pelo príncipe Paris, certo? E é também na Odisseia que nós ficamos sabendo como que os gregos venceram finalmente os troianos. Né? Foi uma ideia do Ulisses. A Ulisses também chamado de Odisseu, né? Por isso que se chama Odisseia, a obra. O Odisseu, okay? Olha o Odisseu aqui, é ele que tem a ideia que faz os gregos vencerem finalmente a guerra depois de 10 anos. Né? Ele fala lá, vamos construir um cavalo enorme, e vamos deixar esse cavalo nos portões de Troia. Tá? E aí os troianos, quando eles olham aquele cavalão ali, ele fala: nossa, os gregos deixaram um presente para nós aqui. Os gregos deixaram um presente. Eles estão reconhecendo que nós vencemos a guerra. Então eles foram embora e deixaram esse cavalo aqui de presente para a gente. Aí eles pegam o cavalo, colocam para dentro da cidade, né, colocam para dentro da cidade de Troia, fazem uma festa ali comemorando, né, que eles venceram a guerra, aquela coisa tal, tomam todas, né, enchem a cara de vinho, né, à noite lá, né, todo mundo lá chapado, caindo de bêbado, né, tarde da noite, alguns gregos que estavam dentro do cavalo, eles saem do cavalo, abrem os portões de Troia, né, para entrar os exércitos, né, e aí eles fazem uma festa lá, né? Matam todo mundo, rasgam o bucho de todo mundo, põem fogo na cidade, matam o rei de Troia, que era o Príamo, né? O pai do Paris, matam o rei Príamo, né? Matam o Paris acaba morrendo também, inclusive ali com uma lança no peito, né? Resgatam ela, conseguem resgatar a Helena finalmente, né? Levam ela de volta para Esparta, né? E aí termina o episódio da Guerra de Troia, termina aí, ok? Então, como eu disse para vocês, isso aqui foi apenas um resumo. Tá? Existem aí vários acontecimentos que eu não falei aqui. Né? É uma história onde os deuses gregos aparecem muito. Okay? Eles participam toda hora da história. Inclusive tem uma parte ali onde há uma guerra, um conflito ali entre os próprios deuses, né? Porque uns defendem Troia, outros são a favor dos gregos, né? Então há um conflito entre os deuses também. Né? Mas aí começa, né, termina essa parte de Troia e começa uma outra história, que é a volta do Ulisses para
para a cidade de origem dele, né? Onde ele vive também várias aventuras ali, ok? Mas isso já é outra história, tá? Uma outra oportunidade. Então, por enquanto, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.